Bom dia! Que a graça e o amor de Deus estejam sobre você neste novo dia que se inicia. Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, é Deus quem fala aos filhos seus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante por outro lado. Mas um samaritano, que estava viajando, chegou perto dele, viu-o e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, celebrando o 15º domingo do tempo comum, a primeira leitura que nos é dada pela Santa Mãe Igreja, a leitura do livro do Deuteronômio, que vai falar da palavra, a palavra revelada, a lei de Deus. Ouve a voz do Senhor teu Deus e observa todos os seus mandamentos e preceitos que estão escritos nesta lei. Primeira coisa, ouve a voz do Senhor teu Deus. Nosso Deus é um Deus que fala. Nosso Deus é um Deus que falou através dos patriarcas, dos profetas. Nosso Deus é um Deus que falou através da plenitude da encarnação do Verbo na pessoa do Filho Jesus Cristo, dos seus apóstolos, dos sagrados evangelistas. Por isso, ouve a voz do Senhor teu Deus.
Os mandamentos que hoje te dou, o mandamento que hoje te dou, não é difícil demais, nem está fora do teu alcance. Não está no céu para que possas dizer: quem subirá para apanhá-lo? Não está do outro lado do mar para que possa dizer: quem atravessará o mar para apanhá-lo? Muitas religiões, meus irmãos e irmãs, têm também os seus textos sagrados, têm também os seus ensinamentos, e em muitas dessas religiões, esses textos sagrados, esses ensinamentos são textos mistéricos, assim, misteriosos, ocultos, não são assim abertos, não são assim revelados a todo mundo, né? Existe ali pessoas que podem alcançar essa revelação, esse ensinamento. Nós vemos isso assim, até mesmo em filmes. Isso não é assim fantasia, isso acontece em muitas religiões, porque o sagrado, o ensinamento divino é algo que o homem precisa encontrar como encontra um tesouro ao longo da sua existência. Mas nós bebemos de uma fonte da qual o próprio Deus toma a iniciativa de, primeiro, falar com o seu povo, não somente com alguns privilegiados. E não é uma palavra que é uma palavra escondida, oculta, guardada para alguns iluminados. É uma palavra que foi dada a todos. Não é uma palavra que está no céu, como vou buscá-la do outro lado do mar, como atravessarei. É uma palavra que está perto de ti, que está junto de ti. Esse é o nosso diferencial. Imagine você que no Antigo Testamento, claro que nós não tínhamos isso aqui. Nós tínhamos livro, papel, assim, tudo assim, impresso, bonitinho. O que existia? Manuscritos, pergaminhos, papiros, escritos à mão, com tinta, com pena. E agora você imagina a quantidade de rolos para guardar todos aqueles textos. Estamos falando do Antigo Testamento. Quem tinha acesso àquilo? Somente pessoas da alta cúpula da sinagoga, do templo. Para fazer uma cópia, levava-se anos. E mesmo com o Novo Testamento, não foi diferente. Os evangelhos que começaram a ser escritos a partir do ano 40 depois de Jesus, e cessa por volta do ano 90, ano 100, com os escritos de São João, as cartas de São Paulo, tudo isso manuscrito também. Não havia isso aqui, não havia livro, não havia papel. Era uma palavra que era transmitida ao longo de todo o Antigo Testamento e também do Novo, de ouvir, guardar no coração e transmitir para o outro. Veja que era a tradição do judeu ensinar os filhos as coisas de Deus, as histórias do Antigo Testamento, os profetas. Claro, não tinha TV, não tinha novela, não tinha internet. Como é que as famílias passavam o seu tempo? Falando sobre os ensinamentos do Senhor, que eles receberam de ouvir e transmitiam de ouvir. Era muito mais transmissão oral do que texto escrito. Eles não tinham esse privilégio de ter um texto escrito. A partir de 1500 anos depois de Jesus, a primeira Bíblia foi impressa. Primeiro livro do mundo que foi impresso assim, com folhas, mas claro que ainda era folha por folha, né? Tinha que colocar as letrinhas assim de coisa de ferro, né? Montar uma página, aí imprime e depois a outra folha. Aí imagina uma Bíblia inteira, mas já foi um avanço. Mas depois disso o quê? Mais exemplares.
até chegar ao ponto que qualquer mortal da face da terra teria o privilégio de ter isso aqui para si, na sua casa. Para você, meu irmão, minha irmã, algo que durante 4.000 anos as pessoas amavam, desejaram, buscaram, se instruíram sem ter. Muito mais de ouvir do que ter acesso direto. E hoje nós temos a graça, o privilégio de ter uma Bíblia na sua prateleira, na sua estante, no seu criado mudo. Mas a pergunta que se faz, valorizamos? A pergunta que se faz, aquilo que muitos deram a vida para ter acesso, para conhecer essa verdade, e não puderam ter isso. Hoje nós temos, mas parece que é como aquele velho ditado, né? Tudo que é fácil demais, a gente despreza. Tudo que é fácil demais, a gente não dá valor. Por isso fica ali, encostada, juntando poeira. Tem gente que põe coisas dentro da Bíblia, por exemplo, conta vencida. Ai, Senhor, manda o dinheiro, vou pôr aqui na Bíblia. Como se fosse um amuleto, uma coisa mágica. Bíblia não é isso. Bíblia não é para isso. Bíblia é para você aprender as leis do Senhor, o Deus que te criou, te amou e te salvou. E quanto mais você conhece, mais você ama. Ninguém ama aquilo que não conhece. Então, meu irmão, minha irmã, a palavra está bem ao teu alcance, em tua boca e em teu coração, para que possas cumprir. Meus irmãos, não tem desculpa. Há 2.000 anos atrás, alguém dizer, mas eu não sabia que era assim. Deus podia até falar realmente, né? É o 8º mandamento, a santa ignorância. Mas, hoje, falar, eu não sabia, mas estava ali, você tinha. Por que não buscou? Por que não se instruiu? Tem tempo para tanta coisa. E aí gasta dinheiro, né? O que vende mais hoje de livros? É autoajuda, motivação, 10 passos para ficar rico, 10 passos para vencer, 10, tudo tem que ter 10, né? Como se fosse fórmula mágica. Para de cair nessas bobagens. Não resolve da noite para o dia as coisas que exigem determinação, esforço, mudança de vida, crescimento em Deus, transformação de dentro para fora. Mas eu não tenho tempo para buscar na fonte do próprio Deus que fala diretamente comigo. Quando a gente começa, meus irmãos, a viver, a conhecer e a viver essa palavra, a gente sente a diferença na nossa vida. A segunda leitura de São Paulo aos Colossenses fala do Cristo, né? Quem é Cristo para nós? Né? Domingo passado, quem sou eu para vocês? Perguntava Jesus. E hoje São Paulo está dando uma catequese dogmática sobre quem é Jesus. Cristo é a imagem do Deus invisível. Porque ainda tem gente que às vezes tem uma visão de Cristo que ele está abaixo do Pai, que ele está abaixo de Deus, que ele é um homem, né? Um homem super bacana, super legal, mas é um homem. Não, Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, o primogênito de toda, antes que tudo fosse criado, ele já existia, ele era o primogênito. Tudo isso que seus olhos veem, o cosmos, toda a criação, tudo isso foi criado para Ele e por Ele. Tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Tudo isso foi criado por meio de Cristo e para Cristo. Ele existe antes de todas as coisas, e tudo que existe tem nele a sua consistência. É em Cristo que tudo subsiste.
Se Cristo, vamos dizer assim, né, não tem como ele deixar de existir, ele é eterno, mas suponha se ele baixasse a mão, vamos dizer assim, no sentido de sustentar no ser todas as coisas, tudo cairia, tudo desintegraria. Jesus sustenta no ser todas as coisas criadas. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, de sorte que tudo tem nele a sua primazia. Esse é o nosso Jesus, que se revela no Evangelho de hoje através de uma parábola bonita, uma parábola que nos faz refletir, e uma parábola também que de certa forma nos cutuca, não é verdade? Quem é o meu próximo? É a pergunta do mestre da lei. Quem é o meu próximo? Porque para o judeu, amar a Deus e amar o próximo, tudo bem. Mas a grande questão é, quem é o meu próximo? Na cabecinha do judeu, o próximo era os judeus. Judeus e somente, no máximo, os prosélitos. Ou seja, não sou judeu de sangue, mas simpatizo com a religião judaica. Então esse, por misericórdia, eu vou considerar que também é meu próximo. Mas os povos circunvizinhos, os gentios, os pagãos, pior ainda, os samaritanos, Deus me perdoe, é inimigo. Jamais se passava pela cabeça considerá-lo como próximo a quem Deus me manda amar. E aí, nesse sentido, a mensagem da parábola. E sabemos, você sabe todo o enredo, né? O homem descia de Jerusalém para Jericó, é uma descida, é assaltado, está ali quase morto. E aí vem o sacerdote vindo de Jerusalém para Jericó, vem o levita de Jerusalém para Jericó, nenhum dos dois ajuda, e o terceiro, um samaritano, que era odiado pelos judeus e vice-versa, o que estava caído era um judeu, e ele sente o quê? Compaixão. Muda os planos, interrompe suas prioridades para ajudar quem precisava. E aí então, o contexto de vinho, óleo nas feridas, levar para a hospedagem, cuidar, dar um dinheirinho para o dono da pensão, eu vou voltar e cuida dele enquanto isso. No fundo, essa parábola, em primeiro lugar, é a história da nossa salvação. É a história da nossa salvação. Jerusalém é o céu, Jericó é o mundo. Esse homem que desce de Jerusalém para Jericó é o ser humano, é todo ser humano, que neste caminho, nessa estrada é assaltado, ou seja, é o inimigo, é o diabo que vem para matar, roubar e destruir, para nos ferir, e pelo pecado original nos deixa quase que como mortos pela estrada. E aí vem quem? O sacerdote, que representa o quê? A lei no Antigo Testamento, passa adiante. Vem o levita, que representa os profetas do Antigo Testamento, passa adiante. E vem um samaritano, considerado inimigo daquele homem que estava caído. Quem é esse samaritano? É o próprio Jesus. Porque pelo pecado nos tornamos inimigos de Deus. Mas Ele vem, não importa se você é meu inimigo, não importa se pelo teu pecado você está contra mim, você é um ser humano que precisa de ajuda. E por isso, o vinho, o sangue, a Eucaristia, o óleo, a unção dos enfermos, o óleo que unge os doentes, leva para a hospedagem. Essa hospedagem é o quê? A igreja que acolhe os doentes, que acolhe os pecadores, que acolhe aqueles que precisam de viver esse processo de cura, de restauração, de se reencontrar, de se reerguer. E depois de ficar ali um tempo, ele vai, mas fala para o dono da pensão, ou seja, fala para aquele que está à frente da igreja:
cuida dele até eu voltar. Um dia esse Jesus voltará. Enquanto isso, a igreja está cuidando dos doentes, somos todos nós. Deixou 2 moedas, de certa forma, para dizer, é o pai e o filho. Meus irmãos, esse é o nosso Jesus. Nós somos esse moribundo caído à beira do caminho. E o que Jesus realiza na nossa vida é isso. Eis que nós estamos hoje nesta pensão, sendo alimentados e nutridos pelos sacramentos, e um dia esse bom samaritano voltará. Voltará. Ao final da parábola ele diz, quem é o próximo? O homem não teve como não responder. É o terceiro, é o que usou de misericórdia. E aí, a mensagem prática do evangelho de hoje, que Jesus disse para ele, vai e faz o mesmo. Eu fiz por você, vai e faz o mesmo. Ame o próximo. E quem é o seu próximo? Deu para entender pelo evangelho de hoje? Quem é o seu próximo? Pode ser essa pessoa que está aí do seu ladinho, né? Olha para a cara dela, tem cara de próximo? Você é o meu próximo? É próximo ou distante? Eu nem te conheço, você não é próximo nada. É o próximo que está aí, mas é o próximo. Porque que é o próximo? Não é? Tem gente que é idealista. Eu quero salvar o mundo, eu quero ir lá na África, trabalhar lá onde não tem, aquele povo sofre. Não, o próximo é aquele que no seu dia, uma situação inesperada, alguém precisa de você. Esse é o seu próximo. Você não precisa ir para o outro lado do mundo. Quanta gente que quer salvar o mundo, mas não tem caridade com quem passa na porta da sua casa. Quanta gente que se acha que vai salvar o mundo, mas não é capaz de ir na família, lavar uma louça para a mãe, para o pai, ajudar a fazer um serviço, arrumar um quintal. As ocasiões é que nos fazem próximos uns dos outros. Uma pessoa que fica doente, que você fica sabendo, poxa vida, aquela pessoa, eu podia visitá-la. É o seu próximo. Mas a gente não, depois, adiando, daqui a pouco a pessoa morre. Aí para ir no velório você encontra tempo. Para ir no velório você se organiza, mas enquanto estava vivo, nem para fazer uma visita. Porque as pessoas não têm tempo. É o levita, é o sacerdote. Por que estavam com pressa? Tem outras coisas para fazer. Alguém vai ajudar. É aquele típico caso, estou vindo para a igreja rezar. De repente um acidente ali na esquina, alguém caído, aí eu não vou parar, porque nossa, está em cima da hora. É missa, né? É mandamento da lei de Deus. Eu vou rezar por essa pessoa lá, alguém vai passar e vai ajudar. Você perdeu a ocasião de amar. Ali está a salvação, porque ali era a oportunidade que Deus te deu para amar concretamente. E quantas vezes deixamos passar essas oportunidades? Porque arrumamos desculpas, motivos, não queremos mudar os nossos planos, porque vamos nos atrasar, porque eu tenho medo de me envolver e me comprometer com o problema da pessoa, e aí nós estamos brincando de ser cristãos e brincando de evangelho. A metáfora e a parábola do bom samaritano nos chama a realmente aproveitar a vida que Deus nos dá, identificando nesta vida os samaritanos que passam por ela, e termos coragem de, se preciso parar, se preciso mudar os nossos planos, se preciso reorganizar o nosso dia, mas que aquela pessoa não fique sem ao menos uma palavra, aquilo que esteja ao nosso alcance, que nós possamos fazer para aliviar o seu sofrimento.